Desculpa, o tempo só tomou 5 minutos, seu, tudo bem? Eu vou deixar vocês aos cuidados do grande ufólogo de campo, teórico. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Desde que o ser humano começou a ocupar a Terra, ele tenta entender o que acontece, tanto no próprio planeta Terra, quanto fenômenos atmosféricos, fenômenos meteorológicos. Então ele criou certas formas de entender o mundo e o universo que o cerca. Então a gente pode classificar 4 formas principais do conhecimento humano. Você tem conhecimento popular, que é o conhecimento de quando a gente conversa com outra pessoa, uma conversa informal, ou aquela conversa de boteco, ou a gente vai falar da novela, do futebol, é aquele conhecimento do dia a dia que a gente cria conversando com as outras pessoas, né? É o conhecimento que a gente mais tem contato na nossa vida, né? Você tem conhecimento filosófico, que já existe há 3.000 anos, pelo menos, criado na Grécia Antiga, na época do Platão, do Sócrates e outros grandes filósofos gregos, que é uma forma de tentar racionalizar o mundo. Tem um conhecimento religioso, que ele também existe desde que o mundo é mundo, que você tenta explicar a ocorrência de fenômenos dentro da Terra ou fora da Terra através de divindades, deuses, ou seres superiores. E o caçulinha, o método científico, que está aí há 300, 400 anos apenas, tenta explicar o mundo em sua totalidade baseado em fatos. Hoje em dia, todos nós temos contatos com os 4 tipos. Quando a gente conversa informalmente com alguém, conhecimento popular ou senso comum, de vez em quando a gente conversa sobre algum filósofo, também exercitamos conversas sobre religião e falamos de estudos científicos que existem. Agora, quando a gente fala em imprensa, quando ela vai falar das notícias, a sociedade, de uma forma geral, valoriza demais hoje o método científico, valoriza demais a ciência. Afinal de contas, a ciência, ao contrário das outras formas de conhecimento, em que o relato pode bastar, a ciência é baseada em fatos. Então, o estudo científico provou que as pessoas que fumam têm propensão a ter câncer do pulmão. É um fato. Daí chega outro estudo, prova que não é bem assim. Bom, a ciência não é dogmática. De vez em quando ela se atropela e acaba se complementando. Um exemplo disso é, por exemplo, a física newtoniana. Isaac Newton falou sobre a gravidade, até 1600 e alguma coisa, nós nem sabíamos o que era gravidade. Isaac Newton, caiu uma maçã na cabeça dele e pensou, por que essa maçã caiu na minha cabeça? E elaborou uma teoria que conseguiu se explicar, a teoria da gravidade. 9,8 metros por quadrado ao segundo, velocidade dos objetos quando caem. Porém, à medida que a física foi avançando, a ciência foi avançando, ela chegou no nível micro das pequenas moléculas, das pequenas células, e viu que a coisa não era bem assim, a física newtoniana não funcionava. Então foi criada a física quântica, para explicar o que acontecia no nível micro. E quando a gente fala na física das grandes distâncias, do universo de uma forma geral, Albert Einstein conseguiu fazer a sua física relativista, que explica as grandes distâncias, a velocidade da luz, etc. Coisas que a teoria de Newton não explicava, mas a ciência foi complementando. A teoria de Newton existe, mas ela não existe para todas as situações envolvendo gravidade. Então o conhecimento científico ele vai construindo devagar, vai construindo de uma forma bem palpável, ela se baseia realmente em provas. Relatos, infelizmente, não funcionam nesse método. Guardem bem esse termo, relatos, que a gente vai voltar a ele mais para frente. Então, só falando um pouquinho do conhecimento popular, o famoso senso comum, ele é superficial. Quando a gente conversa com as pessoas, no papo social, no papo amigável, a gente não vai querer explicar as grandes teorias do universo nessa conversa. Pô, como é que você vai? E a novela, o Big Brother, o futebol, Sempre vai aquele papo superficial. Ele é sensitivo, ele não é baseado em fatos, baseado na realidade, Você vai de acordo com dependendo da pessoa, você muda até o assunto, Até a sua opinião você pode mudar um pouquinho. Muito de acordo com a sensibilidade de quem está conversando. Ele também é subjetivo, não tem uma objetividade intrínseca. Você conversa de uma forma bem tranquila, Ele é assistemático, você não vai criar um sistema de pensamento para desenvolver o senso comum. São várias coisas que aparecem, vários assuntos que aparecem e não tem um cimento ali que cola e cria um sistema de pensamento que explique essa realidade. Ele também é acrítico. Você não vai
pensar de forma muito crítica quando você está exercendo o senso comum. Quando a gente fala em conhecimento filosófico, né, ele é valorativo, ele se baseia em valores. Então, para a filosofia marxista, ser capitalista não é um valor muito bom, o negócio é ser socialista, é o valor positivo dele. Né? Ele se baseia em valores, tem um julgamento de valor. E também não é verificável, porque os filósofos tentam explicar partes da realidade. A filosofia não se preocupa em explicar toda a realidade, toda a realidade objetiva dos fatos. Né? Então, cada filósofo tem que explicar uma partezinha da realidade. Então, você acaba não verificando toda a realidade a partir desse método. Também é muito racional, né? É método indutivo, você vai pensando, vai racionalizando, vai concatenando as coisas até criar um espectro de valores. Né? E também é sistemático, para você racionalizar você precisa ter uma sistematização. E ele é infalível e exato. Para o Marx não adianta ser capitalista, tem que ser socialista. Eu sou exato, eu sou infalível nisso. Sabemos que, né, ele acaba não sendo verificável, porque a gente verificando vê que na realidade quem acabou vencendo, entre aspas, até agora a disputa foi o sistema capitalista. Então, acabou não se verificando. Quando a gente fala do conhecimento religioso, ele é valorativo, ele também se baseia em valores. Deus é bom, o diabo é mau e pronto. Né? São valores estabelecidos. Ele é infalível e exato. Então, citando o caso da Igreja Católica, por exemplo, o Papa é infalível. Né? Eles têm como pressuposto isso. Sabemos que não, mas dentro da questão dos valores deles, o Papa é infalível. Né? A Argentina então, é mais infalível ainda. Né? Sistemático, né? Também criou um sistema de valores para tentar explicar o mundo e também não verificável. Né? A Igreja Católica, novamente utilizando como exemplo, não é nenhuma crítica, é só um fato. Até 1993 ela não reconhecia que a Terra girava em torno do Sol. Ela só reconheceu que ela errou com Galileu em 1993. Então, ela tinha como realidade absoluta que a Terra não girava em torno do Sol. Sabemos que a Terra sempre girou em torno do Sol. Então, tudo que ela acreditava não era verificável. Né? Ela só foi acreditar numa outra coisa muito tempo depois, que aí sim era verificável, a Terra gira em torno do Sol. Até surgiu uma questão, né? Esse Papa que saiu aí, ele continua infalível? Então, para o valor da Igreja Católica continua. Para a realidade objetiva dos fatos é outra coisa. Vamos deixar as perguntas mais para o final, a gente vai mandando aqui a apresentação e a gente... Mas realmente, dentro dos valores da Igreja Católica, o Papa é infalível. Se ele acredita em questões como homossexualidade, camisinha, né? Ele, dentro da Igreja Católica ele tem a verdade. Mas fora dela é diferente, é uma coisa não verificável, a realidade acaba sendo diferente. Quando a gente falar do conhecimento científico, ele é um conhecimento real, factual. Quando a ciência fala que uma coisa é real, você vai observar e ver que aquilo é real. É um fato. Né? Ela pode até mudar depois, como o caso do Newton. Né? É real a física newtoniana, mas ele acaba complementando depois com outras coisas. Quando você fala na escala micro da física quântica, é muito diferente da newtoniana. No Einstein, na física relativista, é muito diferente da newtoniana, mas tudo se complementa. Então a ciência vai devagarzinho indo nos fatos, indo na realidade, para tentar explicar. É a única forma de conhecimento que tenta explicar a realidade objetiva dos fatos. Ela é contingente, ou seja, se tem alguma falha no conhecimento, ela própria cria mecanismos de contingência para tentar corrigir aquilo. Então a gente vai ver mais para frente, você cria um método científico, um método que chega a um determinado resultado, mas depois você volta tudo para ver se aquilo realmente funciona. Quando você tem o resultado de um experimento, qualquer laboratório do mundo, em qualquer situação do mundo, tem que dar o mesmo resultado. Ao contrário da política, em que o fim justifica os meios, na ciência o meio justifica os fins. Porque o método é que importa. O resultado tem que dar sempre o mesmo a partir daquele método. O que importa é o meio, não o fim. Né? Ele também é sistemático, é um sistema de pensamento criado para tentar chegar num resultado final. Ele também é verificável, a ciência é verificável, aquele resultado realmente é verificável. Pessoas que fumam muito tendem a ter mais câncer do pulmão. Vai ver um resultado estatístico, isso se comprova, é verificável. Né? A maçã que caiu na cabeça do Newton é verificável que a gravidade existe. É preto no branco a ciência. Né? Ela é falível também, porque você pode ter outras coisas que criem, né? A ciência não é paradigmática. Os cientistas são paradigmáticos, a ciência não é paradigmática. A maioria dos cientistas não tem uma cabeça aberta o
para as coisas rolarem. Estava tendo uma conversa esses dias em que revistas científicas não aceitam trabalhos muito revolucionários. Tem que ir aos pouquinhos para você poder chegar no resultado final. Revistas científicas também, hoje em dia, cobram para os trabalhos aparecerem. Então, não é uma coisa muito científica, né? Então, você acaba criando, né, os cientistas, infelizmente, não seguem tanto, né, quanto o método científico ele é ótimo, ele é espetacular, ele é sensacional. Mas os seres humanos que estão atrás nem sempre acompanham isso. O método científico, você segue aquele método e tem aquele resultado. É extremamente verificável. A ciência é muito... Quando você vê, você pratica, é maravilhosa. Mas, infelizmente, nem sempre os cientistas acabam acompanhando isso. E ela é aproximadamente exata, ou seja, aquele resultado pode ser exato, quer dizer, aproximadamente exato. Pode ser que alguma coisa mude aquele resultado depois. Né? Então, quando a gente vai comparar o senso comum com a filosofia, com a religião, com a ciência, nós temos isso aqui. Vamos completar esse quadro, né? Completei com algumas coisas que eu tinha colocado. Então, o modo de conhecimento popular é superficial, e os outros três, o filosófico, o religioso e o científico, são pretensamente profundos. Eles tentam chegar numa boa profundidade, enquanto o popular fica na superfície. O modo popular e o religioso são mais sensitivos, são mais tentando sentir a realidade do que ser mais objetivos, né? Ou mais factuais. Já o filosófico e o científico são mais racionais. Apenas a ciência é real factual. A religião, a filosofia e o modo popular são mais subjetivos, né? Só o modo de conhecimento popular é sistemático. Os outros criam sistemas para explicar os seus valores, as suas formas de explicar o mundo. O popular é acrítico, e o religioso também, né? O modo de pensar religioso costuma ser acrítico, porque às vezes você vai querer colocar em xeque algum dogma. Não, isso não é verdade. Então você não pode ser muito crítico para pensar que tem um dogma. Então, por exemplo, eu quando era criança, adolescente, eu fazia catecismo. Eu e meu irmão, a gente fazia catecismo. E a gente perguntava para a catequista por que Maria era virgem. Nossa, ela queria excomungar a gente da igreja. Imagina, você está colocando em xeque um dogma, né? E você não pode ser muito crítico. Não falo da igreja católica, é religião de uma forma geral, né? Estou usando a católica porque criança tem católico, é mais fácil até para explicar. Quando a gente fala em valores, né, a ciência é não valorativa. Os cientistas são valorativos. Principalmente quando vai falar de ufologia, né? Eles, não, imagina, isso não existe, né, etc. Mas a ciência não é valorativa. O resultado está ali, não tem valor criado. O resultado é esse e pronto. Todos os outros sistemas são valorativos. Quando a gente conversa no popular, vai falar de futebol, a gente lida com valores. Meu time é melhor, e assim por diante. Né? Já tem discordância aqui. A filosofia também é valorativa. Né? No caso, a filosofia marxista tem um valor melhor para o socialismo e um valor pior para a igreja, o capitalismo. Né? Religioso também é valorativo. Deus é bom, o diabo é mau, pronto, está resolvido o papo. E na ciência, não, é o preto no branco mesmo. Né? Quando você vai ler a questão de verificar ou não se aquilo que em cada método de conhecimento está dizendo, se aquilo realmente se confirma, se é verificável, só a ciência você consegue verificar. Você tendo um experimento científico dentro do método científico comprovado, em qualquer laboratório, qualquer cientista conseguindo reproduzir os mesmos meios, ele chega nos mesmos fins. Essa é a alma da ciência. Todas as outras formas não são verificáveis. Quando a gente conversa no boteco, quando a gente está conversando filosoficamente ou na religião, você cria valores, você cria sistemas de pensamento que não necessariamente vão ser verificáveis. O modo popular também é falível, né? Tem muita margem para ser não exato. O filosófico se pretende infalível e exato, assim como a religião. E a ciência ela é falível, ela sabe que ela é falível, mas ela tenta ser o mais exato possível. Até aqui tudo bem? Só que lembrando que não importa qual seja o método que você investigue o mundo, tente descobrir a realidade objetiva dos fatos, a maledeta da política sempre acaba interferindo. Né? Então aqui você tem um exemplo de 2 ex-presidentes, né? Dá 10-7 para o Lula nos copinhos de pinga. Então a política sempre atrapalha.
ou pode ajudar, mas historicamente ela muito mais atrapalha do que ajuda, né? Como exemplo, a gente pode ver a Santa Inquisição, que foi quando a religião interferiu até no começo do crescimento do modo científico de pensar, né? Muitas pessoas tentaram exercer ciência nessa época e foram queimadas, foram julgadas, tinham os autos, né, que eram os processos da Inquisição, que não deixavam a coisa andar, né? Isso é uma coisa extremamente política. E o acobertamento do fenômeno OVNI por organizações militares e midiáticas. E sabe que tem alguma coisa acontecendo aí fora, né? A gente pode ver aí o pessoal de Viúna, um avistamento, né? bem interessante por sinal. Há várias e várias evidências de fotos, de filmagens, relatos de abdução, de contato com seres de outros planetas, e a mídia não está nem aí, né? O governo não está nem aí, a academia não está nem aí. Desses três, o governo tem sido o menos reticente, já tem liberado, né? Você teve a campanha UFOS, Liberdade de Informação, já que o Fernando Cavalho, lá de Brasília, encabeçou lá pela revista UFO, e você já teve mais ou menos 4.000 páginas liberadas, né? Só um pouquinho. Ah, que bom. Ah, então beleza. Obrigado. Alô? Beleza? Obrigado. Obrigado. Então, o governo tem liberado documentação. São 4.000 páginas da Força Aérea, é um pouquinho só da Marinha e do Exército, eles ainda precisam liberar bastante coisa aqui no Brasil, mas países como Nova Zelândia, Austrália, o próprio Estados Unidos nos anos 70 liberou muita documentação, países europeus. Quando a gente fala até em governo, países como Argentina, Uruguai, Peru, Chile e Equador já têm órgãos de investigação de fenômenos aéreos anômalos dentro dos governos, né? Em vários eventos que a gente vai na ufologia, tem alguns desses representantes falando. E são ufólogos militares, junto com os civis, investigando fenômenos aéreos anômalos, né? Ou até pousos de OVNIs dentro da estrutura dos governos dos países, né? No Brasil, entre 69 e 72, teve o CIUANI, que era uma organização militar dentro da aeronáutica. Os militares investigavam fenômenos aéreos e investigavam casos de pouso, casos de abdução, casos de avistamento, e criou um material muito rico, né? Então o governo tem com o tempo liberado informação, e isso é bem legal. Precisa de liberar muito mais, mas já é um bom começo. Com o tempo as coisas vão acontecendo. Quando a gente fala em mídia, uma coisa que eu percebo é que mídia local, quando você fala em imprensa de pequenas cidades, eles são muito receptivos ao fenômeno UFO. Uma vez eu estava em Foz do Iguaçu, que foi o evento mundial de ufologia lá em Foz, né? Eu estava voltando, estava no avião e peguei uma revista UFO para ler na volta. Tinha uma jovem senhora sentada ao meu lado com o filho. Ela, você estava lá no evento de Foz do Iguaçu? Eu estava. Ela falou, eu fiquei interessada, mas eu fui passear com meu filho, não fui, fiquei interessada. Eu sou jornalista de São José do Rio Preto e trabalho lá para um jornal da cidade e gosto muito do fenômeno, né, de ver, de estudar, né, de acompanhar. Então você vê que em cidades pequenas o pessoal é mais tranquilo. Quando você vai falar na grande mídia, né, em grandes jornais, emissoras de televisão, a coisa muda um pouco de figura. Quem se lembra teve um programa do SBT que o Roberto Cabrini apresenta, eu acho ele um grande jornalista, e ele fez uma vez só sobre ufologia. Ele fez em 2 partes. A primeira com o brigadeiro José Carlos Pereira, ex-presidente da Infraero, que tem ajudado na realização desses documentos, com o Gevaer, com o Petit. Foi uma coisa bem séria, conversando de forma bem séria sobre a liberação de documentos governamentais. E a outra parte, ele abordou o ET Bilu. E aí, depois, o que eu vi do que aconteceu na imprensa, ninguém mais falou dos documentos do brigadeiro, da coisa bem séria da coisa, mas o ET Bilu foi um estardalhaço, né? Depois de 3, 4 meses, foi tudo quanto é programa de TV, né? Então, o aspecto mais sério da ufologia, aquela investigação mais documental, a mídia acaba não privilegiando tanto. Se dá mais bola para coisas espetaculares, mesmo porque a mídia precisa de ibope. Se ela precisa de ibope, ela não vai atrás de um estudo chato, né? Que você vai ver documento, que você vai ver detalhe, vai estudar coisa mais cientificamente.
ela vai atrás do espetacular, né? Do ET que está aparecendo ali na sua frente, né? Então, a mídia tem muito isso, a academia esquece, desde os anos 50, são totalmente reticentes ao fenômeno UFO, com uma exceção que eu conheço, que é o caso do psicólogo Leonardo Martins, que vai palestrar no evento dos contatados em junho em Florianópolis. Ele defendeu uma dissertação de mestrado na USP sobre contatados e abduzidos, para testar, o objetivo era testar a sanidade mental deles em relação ao restante da população. Então ele pegou pessoas que dizem terem contato, serem abduzidas por alienígenas, comparando com uma população comum que não tinha essa experiência. E também pegou pessoas que avistaram discos voadores contra uma população que não tinha avistado. A conclusão dele: sanidade mental dos 4 grupos é a mesma, não tem nenhuma diferença. Quem entra em contato, diz que é abduzido, diz que tem avistamento, não tem diferença de sanidade mental com o restante da população. Ou é todo mundo doido, ou não, né? Como diz o Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, né? Então, mas é um estudo científico que eu vejo muito cético dizer, né? Porque quem vê descobridor é tudo doido. Esquece, esse estudo, quando o Leonardo estava fazendo esse estudo, os céticos se aproximaram dele, depois da divulgação do resultado, eles simplesmente sumiram, né? E vem também uma outra questão em relação a isso. Cético é toda aquela pessoa que duvida